Isso aí, moçada, vamos continuar. Estudo dos conjuntos numéricos. Vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Número de elementos da união de conjuntos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tenho um conjunto A. Os elementos são 0, 1, 2, 4 e 6. Conjunto B é 4, 6, 8 e 9. Então, se eu for fazer a união do conjunto A com o conjunto B, então eu vou ter os elementos 0, 1, 2, 4, 6, 8 e 9. Aí eu uni aqui. Se eu fizer a intersecção entre os dois conjuntos, o que é comum entre os dois? É só apenas o 4 e o 6. 4 e 6. Então, por isso ficou 4 e 6. Então, como é que é a notação do número de elementos? Você coloca N minúsculo, aí abre parêntese e coloca o nome do conjunto. Então, o que significa N de A? Significa o número de elementos do conjunto A. Se a gente contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de elementos do conjunto A é 5. O número de elementos do B, por sua vez, é 1, 2, 3, 4. 4. O número de elementos da união entre os dois vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 números aqui dentro desse conjunto união aqui. A intersecção eu tenho 2. Tenho 2 números, o 4 e o 6. Então, o número de elementos da intersecção entre os dois conjuntos é de 2. Existe uma equaçãozinha que relaciona todas essas grandezas aqui, ó. É a seguinte, gente. O número de elementos da união do conjunto A com o conjunto B, tá vendo? Esses dois conjuntos aqui, é igual o número de elementos que tem no conjunto A mais o número de elementos que tem no conjunto B menos o número de elementos que a gente tem na intersecção entre os conjuntos A e B. Beleza? Vamos ver se esse número aqui vai bater. Então vamos achar o número de elementos da união aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de elementos do conjunto A, que é 5. Vou somar com o número de elementos do conjunto B, que é 4. E vou tirar o número de elementos da intersecção dos dois, que é 2. Então, se a gente fizer, ó, 5 mais 4, 9, menos 2, 7. Então, como a gente fez a intersecção aqui no olho, a gente observou que temos 7 elementos na união. Aliás, união, tá, gente? O número de elementos da união aqui vai ser 7. Então, concordou aqui. Bem, isso é quando a gente tem dois conjuntos, A e B. Agora, se a gente tivesse 3 conjuntos, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui, ó. Só para efeito de curiosidade, tá, gente? Para efeito de curiosidade, eu vou desenhar aqui cada conjunto. Conjunto A de vermelho, o B de azul e o C de preto. Então a equação fica um pouco maior. Então fica um pouco maior porque, ó, essas partes aqui, ó, essa aqui, ó, é a intersecção do conjunto A com o conjunto B. Essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, é a intersecção do conjunto A com o conjunto C. Essa parte aqui é a intersecção do conjunto B com o conjunto C. E bem no meio, na meiuca aqui, é a intersecção dos 3 conjuntos. Então, a intersecção de A com B com C. Então, como é que a gente acharia o número de elementos da união dos 3 conjuntos? Tu ia ter que começar a fazer parecido. O número de elementos no A, que tem no conjunto A, mais o número de elementos que tem no conjunto B, mais o número de elementos que tem no conjunto C, menos o número de elementos da intersecção entre A e B, menos o número da intersecção entre A e C, menos o número de elementos da intersecção entre B e C. Agora aqui é a diferençazinha, ó, mais o número de elementos da intersecção entre todos. Seria isso se a gente tivesse 3 conjuntos. Então vamos fazer um exemplo. E esse exemplo tá no livro de vocês. E aí eu queria que vocês pegassem um livro de vocês, que é Matemática, Contexto e Aplicação,
volume 1. E aí no volume 1 aqui a gente tem a página 34. 34. Vamos fazer primeira questão aqui, questão número 29. A questão número 29 é o seguinte, eu vou tirar aqui, eu vou ler para vocês. Se o número de elementos da intersecção entre A e B é 14, o número de elementos do conjunto A é igual a 10 e o número de elementos do conjunto B é igual a 9, determine o número de elementos da intersecção, ó, o que está perguntando, entre A e B. Olha como é que é moleza. Acabamos de aprender que a gente vai usar essa equação. O número de elementos da união dos dois conjuntos é igual ao número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto menos o número de elementos da intersecção dos dois conjuntos. Então, os números a gente já tem. Ó. O número da união é 14. O número do A é 10. O número do B é 9. E o número da intersecção dos dois? Não sei, então não substitui. Agora percebe, eu vou fazer o seguinte. O que tá, esse aqui que a gente quer saber, eu vou jogar para a esquerda. Ele está negativo, ele vai passar lá para o lado do 14 positivo. Ó. Ver o número de elementos da intersecção entre A e B é igual, ó, 10 mais 9 dá 19. E o 14 estava somando, ele vai passar o quê? Subtraindo. Então a gente descobre que o número da intersecção entre A e B é igual a 5 elementos, ou seja, 19 menos 14, 5. Essa é a questão número 29, página 34. Aí, olha só, vamos fazer a questão da página 30 aqui, ó. Eu até já fiz aqui para deixar explicadinho aqui, ó, didático para vocês não terem dúvidas. Questão número 30, tá falando assim, ó. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões, 25 a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Ora, a primeira coisa que a gente faz num problema que dá muita coisa assim pra gente é separar os dados. Vamos racionalizar tudo isso aqui, ó. O total de alunos são 40. Então, um total de 40 alunos. Quem acertou somente a primeira questão, dos alunos, quem acertou a primeira questão foram 25. Ok? Então, eu vou chamar isso aqui de os 25 alunos, o número dos elementos que acertaram a primeira questão. Quem acertou a segunda questão? 20 alunos. Então, é o número de elementos que acertaram a segunda questão. E quem acertou as 2 questões? 10 alunos. Então, 10 alunos é o número de elementos que acertaram tanto a questão 1, a primeira, quanto a segunda questão. Ou seja, é a intersecção entre o A e o B. Isso tudo é só interpretação de texto, tá, gente? Então, vê como é fácil. Se 25 acertaram a primeira, 20 acertaram a segunda e 10 acertaram as 2, ó, esses 10 estão nos outros 2 conjuntos. É só que aqui a gente está distribuindo, tá? Aqui eu estou falando que 25 acertaram a primeira questão, mas eu não estou falando que os 25 acertaram só a primeira questão. Aqui o conjunto está falando que acertaram a primeira. Desses aqui, pode ter gente que acertou a segunda também. Da mesma forma como tem esse aqui, ó, 20 alunos acertaram a segunda questão. Mas isso não quer dizer que os 20 alunos só acertaram as 20 questões. Porque, veja, se você somasse os dois, ia dar 45. Ia ser mais que o total. Entenderam a lógica? A lógica é fácil, né? Então, vamos lá, gente. Olha só. Eu quero saber quantos alunos erraram as 2 questões. Quantos erraram as 2 questões? Então, eu vou chamar isso de X. Então, o que a gente tem que saber? Vamos partir do princípio. O total de alunos é igual aos que acertaram ao menos uma questão, que estão aqui dentro, né?
são os que acertaram ao menos uma questão, mais os que erraram as duas, ok? Então vamos lá. Vamos descobrir o número dos que acertaram ao menos uma questão, que é o conjunto união entre A e B. Como a gente já descobriu aqui na equação desse caso aqui, então vamos lá. Ó. O número de elementos da intersecção, não, da união entre o primeiro e o segundo, dos que acertaram a 1 e dos que acertaram a 2, é igual o número dos que acertaram a primeira, mais o número dos que acertaram a segunda, menos o número dos que acertaram as duas. Estava aqui na interpretação. Tá confuso? Volta de novo do início e rever. Então vai ficar assim, ó. O número dos que ao menos acertaram uma questão é igual a 25, né? Mais 20, é isso, menos 10, ó, 10. Então vai ficar assim, ó, 25 mais 20, 45 menos 10, 35 alunos. Ora, se o total é os que acertaram ao menos uma questão, mais os que erraram as duas, então seria o total 40 alunos é igual a 35, que é os que acertaram ao menos uma questão, mais X, que é os que não acertaram nenhuma questão. Então vai ficar assim, ó, 35 está somando, vai passar, subtraindo, 40 menos 35 é igual a 5 alunos, ou seja, 5 alunos erraram as duas questões. É isso. Twitter, @prof. Marcos Gomes, lá tem o linkzinho lá do Telegram e daqui do canal do YouTube também. Vai lá, segue lá, foi um prazer, até...